Ok. Vai fechar os microfones? Shalom, Rabino. Oi. Ivan, você vai fechar os microfones? Já está fechado. Ah, Peraí. já? Então já está aberto. Ok. Muito bem. Continuando, pessoal, havia cada mobília, cada utensílio dentro do templo, nós não temos olhos para enxergarem. São a expressão de uma estrutura que existe no encadeamento dos infinitos mundos espirituais. Dentro do Kodesh HaKodashim, havia uma revelação incrível de Deus no santuário dos santuários. No Mishkan havia duas salas, o Kodesh, o santo, e o Kodesh HaKodashim, o santo dos santos. Na primeira sala tinha o altar interno, que era pequeno e era para a queima do incenso. Depois, à esquerda de quem entrava, tinha a mesa dos pães do testemunho, que era... O pão é o alimento e a fonte de sustento, é a fonte de nutrição maior do ser humano. A irradiação de Deus é o pão, entre aspas, dos infinitos mundos espirituais. Essa irradiação de Deus nos mundos espirituais era representada sob uma mesa especial, que era toda especial, com pães especiais, pães que ficavam a semana inteira lá nessa mesa, quentinhos, eram consumidos uma vez por semana, etc., pelos sacerdotes, pois eles recolocavam outros, etc., eram de uma receita especial, um formato especial. Esses pães tinham um formato de tijolos. Era um formato de, sabe, peça de encaixe de pulseira de metal de relógio? Sabe aqueles relógios que tem pulseira de metal com um monte de peça de encaixe? Que uma encaixa na outra, coisa e tal? Os pães, eles tinham um formato meio diferente, coisa e tal. Na verdade, as próprias estacas do Mishkan também tinham encaixes feminino, masculino, etc., formas de encaixe, né? E à direita tinha a menorá. A menorá, que era, na verdade, o candelabro. Lembrando que a verdadeira menorá, os braços dela não tinham formato circunférico. Os braços da verdadeira menorá tinham formato na diagonal, retos, eram braços retos. Então, por que no arco do Tito, em Roma, há o formato de menorot, candelabros de braços, formato circunférico? Porque o artista que fez o arco do Tito, ele se baseou nas luminárias do pátio do templo. Mas a verdadeira menorá, lá dentro, tinha os braços retos e não circunféricos. A menorá representa a luz de Deus nas nossas 7 midot, que é nos nossos 7 atributos emocionais. Há muita coisa explicada na Hassidut e na Kabbalah sobre a menorá, sobre o candelabro que se encontrava no templo. Moshe Rabbeinu não soube como idealizar a menorá, e Deus mostrou uma menorá de fogo. Vem a Hassidut explica que não é que Moshe não soube idealizar o formato, ele não soube idealizar o verdadeiro sentido, a essência maior da menorá. E Deus mostrou uma menorá de fogo que, na verdade, ela representava o fogo divino, a luz divina, a irradiação de Deus nos infinitos mundos espirituais, resultando na revelação de Deus dentro do Mishkan. A segunda, tinha o Parochet, que era, no primeiro templo, era uma cortina gigantesca, né? No primeiro templo tinha, e também no Mishkan, uma cortina que separava, com desenhos, etc., que separava o Kodesh do Kodesh HaKodashim, e o santuário dos santuários, somente o Moshe Rabbeinu podia entrar quando Deus o chamasse. Ele não podia entrar quando Deus não o chamava. Aaron HaKohen, o irmão de Moshe, o sumo sacerdote, só podia entrar uma vez por ano na sala mais íntima e interna
do Mishkan, ou posteriormente do templo, que era o Kodesh HaKodashim. No Kodesh HaKodashim tinha o quê? A Arca da Aliança. Como era a Arca da Aliança? Ela era feita de 3 caixas. A caixa mais de fora era feita de ouro maciço, uma caixa no meio de madeira, de cedro, madeira de cedros do Líbano, e uma caixa mais interna de ouro. Então, era ouro, madeira e ouro. Ouro por fora, madeira no meio e ouro por dentro. O ouro pode ser um metal nobre, mas ele é frio, é metal. A madeira, ela é simples, não vale nem uma parcela diminuta do ouro. Mas a madeira, ela cresce sob forma de árvore, ela tem vida, é material orgânico. Então, a ideia é que mesmo dentro da nobreza, do metal mais caro, ou da devoção a Deus, num nível espiritual muito elevado, tem que haver vida, tem que haver vitalidade. Sem vitalidade, sem vida, com frieza, simplesmente, nós não podemos nos ligar a Deus. Alguns anos atrás, eu fiquei impressionado que o senhor Joseph Ratzinger, mais conhecido como Bento XVI, quando ele veio para São Paulo, ele se hospedou no Colégio São Bento, no centro da cidade, do lado lá na área do Centro Velho da cidade de São Paulo, perto da Praça da Sé, lá esqueci o nome lá daquele local lá, o Colégio São Bento. E ele dormiu numa sala enorme, lotada de estátuas. Eu fiquei imaginando como uma pessoa pode dormir no meio de tanta estátua. Que funesto, que tétrico, que assustador. Aí fiquei pensando com meus botões, uma explicação que eu vi de alguém. Ele estava dormindo entre estátuas porque ele também era uma estátua. Essa religião que só se processa pelo intelecto e as emoções são totalmente anuladas perante o intelecto e agem friamente e somente racionalmente, de forma racional, então a frieza é igual de uma estátua. Por que o Ratzinger estava dormindo entre outras estátuas? Porque ninguém é melhor do que uma estátua para dormir entre outras estátuas. Nós não podemos ter a frieza do metal. Por mais que o ouro seja nobre, ele é metal, ele é frio. Nós temos que ter o calor, nós temos que ter a matéria orgânica que simboliza a vida da madeira, da caixa de madeira que tinha bem no meio, entre as 2 caixas de ouro, compondo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, Aron Abrit, havia um milagre. Ela ocupava lugar e ao mesmo tempo, não ocupava. Vamos explicar melhor. A largura dela era de 2,5 cúbitos. A largura não, o comprimento dela era de 2,5 cúbitos. Ela ficava paralela, né, ao formato da sala. A profundidade dela, quer dizer, a largura, desculpa, não é o comprimento. A largura dela era de 2,5 cúbitos. O comprimento dela, ou seja, da Arca da Aliança, a profundidade dela era de 1,5 cúbito. Da aresta de trás dela, da parede de trás da arca até a parede da sala de trás, era 1,5. E da arca até a parede da frente era 1,5. 1,5. Então, qual que era a espessura da arca? 1,5. 1,5 mais 1,5 mais 1,5, na minha simples aritmética, dá 4,5. Quando mediam a arca sagrada quando mediam a sala de lado a lado, junto com a arca sagrada, dava 3 cúbitos. Aí mediam de novo, da parede da frente até a arca, 1,5. A profundidade da arca, 1,5. E da arca até a parede de trás, 1,5. 1,5, mais 1,5, mais 1,5, 4,5. E quando mediam de parede a parede, 3 cúbitos. A arca estava dentro da sala e, ao mesmo tempo, não estava. Um judeu, um Benoah, precisa estar no mundo, ao mesmo tempo dentro do mundo, nos seus afazeres do dia a dia, e, ao mesmo tempo, acima do mundo. Dentro do mundo e acima do mundo. A arca ela tinha dimensões próprias, mas quando mediam de parede a parede, é como se ela não estivesse.
um fenômeno totalmente extraordinário e sobrenatural. Quando carregavam a arca, acontecia um milagre. Quando carregavam a arca, Levim, ou Kohanim Levim, carregavam a arca levitava. Daí vem o verbo levi, vem de levitar. Ela levitava em Levi. A arca levitava, ela, como se fala? Ela ficava, como se diz, esqueci o verbo agora em português, fica no ar, esqueci. Pairando, esqueci agora. Flutuando, obrigado. Exatamente, Silvana, flutuando. Ela ficava flutuando, mas ela carregava aqueles que estavam carregando por meio daquelas duas varas. Quem carregava a arca era carregado por ela. Muita gente pode pensar, não, Torá, 7 leis de Noah, tanta restrição, tanto detalhe, faça isso, faça aquilo, porque isso pode, isso não pode, assim, assado. Quanta coisa. É difícil carregar a Torá, é difícil carregar as 7 leis de Noah. É difícil ser monoteísta, é difícil ser judeu. É pesado. Pesado? Espera um pouco. As pessoas que carregavam a Torá na Arca da Aliança, dentro da qual estavam as tábuas da lei, na verdade acontecia um fenômeno. Era a Arca da Aliança que carregava os seus carregadores. Todos flutuavam. O que significa? Que quem se envolve verdadeiramente com as leis de Bnei Noach e com a própria Torá, em vez de achar tudo isso pesado, começa a sentir-se cada vez mais leve, cada vez mais espiritualizado, e tudo na vida começa a fazer sentido. Os desafios da vida, os problemas da vida, os percalços, as contrariedades, o sofrimento, tudo começa a fazer sentido quando nós olhamos tudo sob outra ótica, totalmente diferente, totalmente mais espiritualizada. Muito bem. O que havia dentro? A arca ela posicionada dentro do Kodesh HaKodashim. O que havia dentro da arca? Então, tem várias discussões entre os sábios. Uns dizem que somente as tábuas inteiras estavam dentro da arca, e as tábuas quebradas e o rolo de Torá. Moshe Rabbeinu, antes de falecer, ele escreveu 13 rolos da Torá. Ele deu um para cada tribo, e o rolo da Torá da tribo de Levi estava junto da arca. Então, há uma ideia de que dentro da arca estavam as tábuas inteiras, as tábuas quebradas e também esse rolo da Torá. Tem uma outra ideia que fala que não, que só as tábuas inteiras estavam dentro da arca. As tábuas quebradas e esse rolo da Torá estavam numa espécie de prateleira que saía da própria arca, onde ficavam as tábuas quebradas e o rolo da Torá. Mas o que eu queria dizer, o principal, nós falamos no começo da aula, que havia uma divergência entre os dois sábios, mas na verdade são dois aspectos diferentes de uma realidade maior, as duas funções do Mishkan, do tabernáculo. Em primeiro lugar, Deus resolveu, entre aspas, parênteses, ele revelou a vontade dele, colchetes e chaves. Hashem quis estar morando e pairando no meio do povo de Israel, fisicamente. Mas como? Deus não tem corpo? Como que Deus vai se revelar fisicamente? Então, tem um nível de revelação de Deus chamado de Shekhinah, presença divina. Apesar de que Deus está em todo lugar, a presença divina, ela se reveste no espaço físico e material. Mas não tem corpo, não tem corpo. Não tem imagem, não tem imagem. Mas é um paradoxo. Deus é infinito, mas ele se reveste dentro do mundo físico e material. Como? Por meio da Shekhinah. Shekhinah é a revelação de Deus que cai mais fundo, que se reveste nesse mundo e é a mais elevada. Existe um princípio da filosofia hassídica e da Kabbalah: quanto mais fundo cai um assunto nesse mundo, mais elevada é a sua origem. Já que a revelação da Shekhinah é uma revelação que cai e se reveste nesse mundo, a origem da Shekhinah é a essência maior de Deus, o Ein Sof Baruch Hu, o nada absoluto, o sem fim, bendito seja ele, acima da própria luz do sem fim e acima de todos os mundos espirituais.
é de lá que se revela a Shekhinah, que consegue descer bem fundo até se revestir no mundo físico e material. A Shekhinah, hoje em dia, está presente na área do templo, apesar que o templo foi destruído, ela continua pairando lá no muro ocidental, o Kotel HaMa'aravi, o Muro das Lamentações, e a Shekhinah também está presente onde os judeus estudam a Halachá, e também está presente no Minyan, quando 10 judeus no quórum rezam juntos. Então tem a ideia de que a Shekhinah também acompanha o povo de Israel. Os Estados Unidos, não sei, ouvi dizer que agora na pandemia ele foi ultrapassado pela China, mas por acaso, né? O vírus saiu da China e a China deu uma rasteira nos Estados Unidos. Tudo aí está meio premeditado. Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos é um país de destaque no mundo inteiro, muito simples, porque a maior comunidade judaica do mundo, ou pelo menos a mais preeminente, é a americana. Então, existe uma ideia que a Shekhinah se exilou, entre aspas, se exilou com o povo de Israel também. Ela está presente junto com o povo de Israel. Por isso, os países por onde os judeus passaram, quando os judeus estavam presentes assim em massa em Espanha e Portugal chegaram a dividir o mundo, megalomaníacos, mania de grandeza, dividiram o mundo em dois, no Tratado de Tordesilhas. Olha, daqui para lá é seu e daqui para cá é meu, Portugal e Espanha. Por quê? Eles eram tão poderosos porque os judeus estavam presentes. Os judeus foram expulsos e ficaram longe da Inglaterra durante 350 anos. Quando voltaram, Deus recompensou os ingleses e transformou a Inglaterra no maior império de todos os tempos na época da Rainha Vitória, que era o Império Britânico que conquistou praticamente os mares do mundo inteiro, já que os judeus voltaram para a Inglaterra. E assim a gente tem vários outros casos. O Egito Antigo era a potência mundial da época, mesmo como escravos, estavam lá presentes, etc. De qualquer forma, a ideia é que o primeiro trabalho do Mishkan era simbolizado pela oferenda dos sacrifícios, o judeu se elevando espiritualmente e se entregando como sacrifício. Qual é o sacrifício do judeu para Deus? A vontade, sacrificar a vontade, ou seja, seguir os ditames e orientações das 613 mitzvot da Torá e todas as suas regras. Hoje em dia só podemos cumprir umas 150, 180, mas seguindo essas mitzvot, nós calcamos a nossa vontade na vontade do divino. Dessa forma, nós estamos ofertando como sacrifício a nossa própria vontade, nos sintonizando totalmente com Deus e assim sacrificando a nefesh haba'amit, a alma animal que está dentro de nós, quando ela é totalmente iluminada pela alma divina. Dessa forma, nós ocasionamos, como explicado nos discursos racídicos, na filosofia racídica, nós ocasionamos uma expansão da Or Asovev, da luz circundante de todos os mundos, em todos os mundos espirituais, a partir da nossa atuação, quando nós fazemos a vontade de Deus nesse mundo. Muito bem, o segundo assunto é a revelação de Deus. Não é só a elevação do homem, mas a revelação de Deus. Aonde? Na sala mais íntima e interna, lá do meio dos dois querubins. Hashem falava com Moshe e durante 40 anos ele transmitiu a Torá para Moshe. Agora vamos deixar para o final. O que é essa história de querubins? Formato de 2 anos? Mas não pode, formato tridimensional. Deus fala que não pode ter estátuas. Então, na verdade, a grande exceção é justamente no santuário dos santuários, na sala mais íntima e interna. Por quê? Hashem quer nos transmitir uma mensagem, uma fonte inesgotável de inspiração. Os sábios dizem, tem 3 opiniões sobre o formato dos querubins. Primeiro, o que eram os querubins? Eram 2 estátuas, um voltado para o outro, com as asas abertas, encostando as asas, vocês podem ver desenhos, um com o outro. Eram um voltado para o outro, que eles eram esculpidos a partir do tampo chamado de Kaporet. Kaporet vem de Kapará, que era expiação no povo de Israel. Esses querubins, um voltado para o outro, e eles estavam conectados com aqueles 2 querubins que guardaram o paraíso numa semidimensão e que, quando foram expulsos, o primeiro casal do mundo, ficaram 2 querubins lá, guardando o paraíso. Esses querubins estão ligados. Existem 10 níveis de anjos, segundo Maimônides, e um deles se chama querubim,
querubins. Então, na verdade, já que Deus se revelava acima do tampo, então esses querubins tinham uma inspiração toda especial para que nós pudéssemos entender que no mundo espiritual, Deus está totalmente rodeado de infinitas criaturas espirituais que ficam o louvando o tempo todo, que são as miríades, milhões, zilhões de anjos, e representados por esses dois querubins. Era uma inspiração tão especial que na hora, inclusive, a pessoa nem ficava olhando para os querubins. Na verdade, tinha o Cohen Gadol não ficava olhando para os querubins, ele fazia o trabalho que ele tinha que fazer, de levar lá o incenso, etc, etc. Uma vez por ano, no Yom Kippur, abriam a paróquia e o povo de Israel via os querubins de longe, né? Quando a cortina era aberta, viam o povo de Israel. Naquela hora, o Cohen Gadol falava o nome cabalístico de Deus, de muitas letras, e na hora que o Cohen Gadol pronunciava o nome cabalístico de Deus, todo o povo de Israel inteiro, dentro do templo, se ajoelhava. Vamos explicar que também aqui é uma exceção. O chão do Beit HaMikdash era feito de pedra, tipo mármore. Eles se ajoelhavam no chão do Beit HaMikdash. Mas é totalmente proibido a um judeu se ajoelhar em cima de uma pedra fora do Beit HaMikdash e fora do Yom Kippur. Não se pode ajoelhar. Então, nós temos o costume de nos ajoelharmos uma ou duas vezes no Rosh Hashanah e umas 4 ou 5 vezes no Yom Kippur. Muitas sinagogas do mundo inteiro são suntuosas, são bonitas, caríssimas, né? E muitas delas têm chão de granito. Então tem que pôr um tapetinho, tem que pôr alguma coisa que separe o chão do ajoelhar, porque um judeu é totalmente proibido de se ajoelhar sobre uma pedra. Por quê? Porque era a prática comum dos idólatras se ajoelharem em cima de pedras que eram altares para a idolatria. Já que os idólatras se ajoelhavam em cima de pedras, os judeus não podem se ajoelhar. Nós só nos ajoelhamos 2 vezes por ano, 2 vezes em Rosh Hashanah e umas 4 ou 5 vezes em Yom Kippur, mas não podemos nos ajoelhar sobre nenhum piso de pedra. Piso de madeira não tem problema. Piso de pedra tem que pôr um tapetinho, alguma coisa, e na verdade só nesses dias. Mas em geral um judeu não pode se ajoelhar. Ajoelhar-se, com a exceção do Yom Kippur, dentro do templo, é uma prática idólatra. Vou repetir. Ajoelhar-se é uma prática da idolatria. Ah, mas tem 1 bilhão de muçulmanos que se ajoelham? Então, eles não sabem disso. Mas muita coisa eles fazem sem saber direito. Eles fazem porque fazem. Eles aprenderam tem uma prática, os muçulmanos, os islâmicos são monoteístas, mas tem uma prática em Meca, até hoje, que dezenas e dezenas de milhares de muçulmanos jogam pedras em 3 colunas enormes lá em Meca. Essa prática se chama Markulis, está no Talmud, é uma prática idólatra. O Maomé e todos os seus seguidores não conseguiram tirar essa prática de idolatria, então incorporaram na religião do islamismo. Então, no mundo inteiro, os árabes são monoteístas. Em Meca, eles fazem uma prática, talvez eles nem saibam, mas é uma prática de idolatria. Ficarem jogando pedrinhas em 3 colunas. Isso é identificado no Talmud como Markulis, é o nome da prática, é uma prática de idolatria. Muito bem. Voltando ao assunto. Então, tem três opiniões de qual era o formato dos querubins. A primeira opinião, do Rambam e do Ramban. Primeira opinião, os querubins tinham formato, eram Maimônides e Nachmanides. Os querubins tinham formato de anjos. Ah, mas anjo tem formato? Não tem formato. Mas os profetas viram os anjos com formato. Mas afinal, tem formato ou não tem? Não tem. Mas eles viram com formato. Mas na prática tem? Não. É espiritual. Mas, na hora da profecia, os profetas viram algo. Viram os anjos. Eles não têm formato. Mas tem formato. Mas tem ou não tem? Então, o formato é espiritual. E foi traduzido na profecia como um formato físico, mas não é um formato físico. É um formato espiritual.
e é traduzido nos querubins como um formato de dois anjos, um voltado para o outro. Essa é a primeira opinião. A segunda opinião, os querubins tinham um formato, do rabino Bachye, é um rabino sefaradi, vivia em país árabe. Veja o nome dele, Bachye, parece mais árabe do que hebraico. Rabino Bachye, ele era um grande rabino que viveu há uns 1000 anos atrás, se não me falha a memória. Rabino Bachye falava, ele tinha a tradição, o comentário dele, de que o formato dos anjos era um formato de um homem e de uma mulher, e que eles não só tocavam as asas, eles se abraçavam. Aí ficamos pensando, quando os babilônios conquistaram o templo, já não tinha mais a Arca Sagrada, mas tinha outros dois enormes querubins que o rei Salomão fez lá dentro do Kodesh HaKodashim. Ele aprendeu da tradição de versículos que ele tinha que fazer isso. Também havia desenhos dos querubins. Quando os babilônios entraram, eles sabiam da importância do povo de Israel. Eles falaram, o povo de Israel, que estão espiritualizados, para isso aqui que a gente está vendo, um homem abraçado a uma mulher? Como é possível? Na verdade, o sentido maior é que no Shir HaShirim, no Cântico dos Cânticos, o relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Quando vocês leem o Cântico dos Cânticos, quem não sabe a interpretação, provavelmente, às outras religiões, entendem tudo errado. Acham que lá é um love story, que é um texto erótico. O rei Salomão falando lá de seios, sei lá do quê. Parece um texto erótico. Deus nos livre. Rabi Akiva fala que se todos os textos da Torá, inclusive a lei de Moisés, o Pentateuco, inclusive o Teilim, os salmos do rei Davi, se eles são chamados de sagrados, o Cântico dos Cânticos é chamado Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. O livro mais sagrado de toda a Torá é o Shir HaShirim. Mais que o Teilim, que os salmos, mais que a própria Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés. Shir HaShirim é o livro mais sagrado de toda a Torá, porque é uma alusão ao relacionamento de Deus com o povo de Israel. Deus é o noivo, o povo de Israel é a noiva. Quando fala dos seios, os comentários falam o povo de Israel nutrindo seus filhos com o estudo da Torá. É uma consideração totalmente diferente. Então, os babilônios não entenderam, mas, segundo a opinião do Rabbeinu Bachye, era um homem e uma mulher abraçados, os querubins. Por quê? Para mostrar, expressar que o relacionamento entre Deus e o povo de Israel era igual de um noivo e de uma noiva, que é uma união total, quando eles se amam de verdade. Assim deve ser o relacionamento de Deus com o povo de Israel, muito mais elevado. Há um ditado racídico que diz o seguinte, que se o rei Salomão soubesse do movimento racídico, ele não escreveria uma história falando de um noivo e de uma noiva. Ele contaria uma história do relacionamento entre o Rebbe e um Hassid. No Cântico dos Cânticos, ele não colocaria o noivo e uma noiva. Ele colocaria o Rebbe e o Hassid. A ligação entre o Rebbe e o Hassid é maior ainda do que de um noivo e de uma noiva. Uma ligação espiritual muito maior. Agora vem a terceira explicação. Essa, então, sobre essa o Rebbe explica muita coisa. Essa é definitiva. Qual que é a terceira explicação? Qual versão? Qual era o formato dos querubins? Um menininho pequeno e uma menininha. Eram duas crianças. Quando o povo de Israel estava numa boa, os querubins estavam voltados um para o outro. Quando o povo de Israel estava brigando que nem gato e cachorro, no segundo templo, muita discussão, muita coisa errada, então os querubins, eles não eram giratórios, era uma peça maciça, eles estavam de costas um para o outro. Por que o formato de um menino e de uma menina? De duas criancinhas? E aí vem a explicação, e o Rebbe dá essa explicação. Quem deu essa explicação foi o Rashi. E a principal explicação é a terceira. Por que o formato de um menino e de uma menina? Porque a nossa ligação com Deus
tem que ter a pureza de espírito, tem que ter a inocência e tem que ter a pureza de coração e de alma de uma criança. Quando o pai pede para uma criança fazer algo, uma criança de colo, ela não começa com argumentos. Aí, por que sim, por que não? E não sei o quê. Ela faz direto. A ligação de uma criança de colo com o pai e com a mãe é total. A nossa ligação com Deus e a nossa pureza de espírito tem que ser igual de uma criança. A criança é pura, totalmente pura. Ela é totalmente ligada aos pais, aos bons pais, pais exemplares, principalmente a mãe. Uma criança pequena de colo, ela tem uma pureza invejável. E nós temos que ter essa pureza. Máximo, o homem máximo, o Kohen Gadol, entrava no Yom Kippur, na sala, que ele não podia ter nenhum pensamento errado. Se ele fizesse alguma coisa errada, ele morria instantaneamente. Se ele não fosse um tzadik, ele morria. Por isso amarravam uma corda na cintura do Kohen Gadol, no Yom Kippur. Se ele morresse lá dentro, ninguém poderia resgatar o corpo. Quem entrasse na sala ia morrer instantaneamente. Então, amarravam uma corda na cintura dele. No segundo templo, tinha muitos sumos sacerdotes que eram saduceus, tzdukim, eram reformistas, eram picaretas. E eles dão, olha onde o orgulho da pessoa o leva. Eles sabiam que não iam passar de Yom Kippur. Mesmo assim, eles compravam a peso de ouro o título de Kohen Gadol, os saduceus, os tzdukim, para entrarem no templo, mesmo que eles sabiam que iam morrer. E realmente eles morriam. Dezenas e dezenas de sumos sacerdotes morreram no dia do Yom Kippur e foram puxados por uma cordinha amarrada na cintura. Isso na época do segundo templo. No primeiro templo todos eram justos e no comecinho do segundo templo havia alguns Kohen Gadol, Esdras, o escriba Esdras Sofer, o Shimon HaTzadik, etc., que eram... Qual é a ideia maior desses dois querubins? É nos inspirarmos totalmente no que havia acima do mundo físico e material. Então, olhando para aqueles querubins, não se olhava muito, etc., mas havia as pessoas dentro, o sumo sacerdote Moshe Rabbeinu, dentro da sala mais íntima interna, sentiam Deus. Então, lá na frente deles não havia 12 estátuas. Eles entendiam que aqueles formatos que eram sob a vontade de Deus eram totalmente anulados, porque no momento que eles sentiam Deus dentro da sala mais íntima e mais interna, aqueles querubins deixavam de ser estátuas, deixavam de ser imagens, deixavam de ser representações, e eram só uma forma de inspiração, porque a sensação da presença de Deus dentro do templo e dentro dessa saleta íntima interna era tão forte, que a pessoa que estava lá dentro não enxergava mais parede, nem arca sagrada, nem querubim, só sentia Deus. Só para terminar rapidinho, o Baal Shem Tov, quando se encontrou com um grande rabino, que futuramente seria o seu principal aluno, o Maggid de Mezritch, eles foram estudar uma página do Zohar. E aí o Baal Shem Tov perguntou para o Maggid, que seria o seu aluno, tá bom, me explica aí, vamos estudar uma página do Zohar. Começa explicando você. E o Maggid de Mezritch, Rabi Dovber, da cidade de Mezritch, começou a explicar aquela folha do Zohar com explicações impressionantes, profundíssimas, palavras e conceitos nunca antes ouvidos por nenhum ser humano. Explicações fantásticas envolvendo segredos profundíssimos da Kabbalah. Quando acabaram de terminar aquela folha, o Baal Shem Tov ficou muito feliz. Aí o Baal Shem Tov falou, agora é minha vez de repetir a mesma folha. Quando o Baal Shem Tov começou a falar de luz ofuscante, quando eles olharam ao redor, não conseguiam enxergar mais nada. Quando o Baal Shem Tov falou de anjos, eles começaram a ver criaturas angelicais. Quando o Baal Shem Tov falou de mundos espirituais, não tinha mais parede, nem chão, nem teto, nem mesa, nem cadeira. Eles estavam transportados do mundo espiritual. Depois o Baal Shem Tov falou, você estuda muito bem,
mas precisa um pouquinho mais de vitalidade. Quando ele viu quem era o Baal Shem Tov, esse grande rabino se transformou no principal aluno dele. Quem estava na sala íntima interna do Beit HaMikdash não via parede, não via chão, não via teto, não via querubim, não via arca sagrada, só sentia a presença de Deus. Que possamos ser instrumentos da vontade de Deus e assim agilizarmos a revelação do Mashiach a qualquer momento. E a qualquer momento mesmo, se Deus quiser, quando teremos de volta o Beit HaMikdash, poderemos falar com Deus futuramente. Todos os Bnei Noach, por extensão, todos os seres humanos, o povo de Israel, quando Deus se revelar no mundo. Novamente, no terceiro Beit